Olá pessoal, sexta-feira chuvosa na Baixada Santista. Hoje programa aqui com meu amigo João Vilela. João Vilela também está aqui de azul, não combinamos nada aí. Ontem estavam os três de azul, né, tal. Estamos esperando a Rosilma Roldan. Hoje, dia 15 de julho de 2018, né? Hoje, jogão de bola, Espanha e Portugal, né? Nós temos muita gente aqui em Santos, na Baixada Santista, com sangue espanhol, e temos muita gente aqui com sangue português, né? Eu, por exemplo, tenho os dois, né? Então, é um jogo aí do time da Espanha, que trocou de treinador. Teve um problema sério na Espanha lá. Tinha o treinador, ele assinou com o Real Madrid, mas nada a ver, assinou depois da Copa. Mas a Federação Espanhola, a Rua, mandou embora, ele já colocou um ex-jogador para treinar o time. Esquisito, né? Eu tô aqui, assinou, fica na Copa do Mundo e depois vai pro Real. Qual é o problema? Quer que ele fique sem emprego? Não, mas a Associação Espanhola não admitiu que ele assinasse com o Real. Ou seja, ia acabar a Copa, campeão ou não, ele ia pro Real Madrid. Não queria. Tirou o treinador, pôs outra pessoa, né? E Portugal que vem aí com o ídolo Cristiano Ronaldo, né? Quer dizer, jogão de bola para quem gosta às 15 horas, não é isso, João? Eu não tenho a menor ideia, filhotinho, para futebol, você sabe que eu sou até. Mas às vezes a Nigéria ele tá vendendo o copo da. Não, vendo. Uma coisa. Não, eu vou torcer para Portugal. É uma questão natural. Isso. Eu sou metade árabe, metade português, eu tenho que. Pô, e a Arábia perdeu de 5 pois da é, Rússia, ótimo. Que beleza, né? Também era muito Mohamed jogando ali, ninguém se entendia lá no negócio. Tu gostou do Putin lá cumprimentando o. Não vi, filete. Também eu te falar. Tava o Putin do lado do Sheik lá? Não, no meio tava o presidente da FIFA e o Sheik do outro lado. Aí, cada gol que saía, um cumprimentava o outro e tal, né? Eu falei, ali estão duas potências, né? Uma potência do petróleo da Arábia e a potência. E eles não se dão muito bem politicamente, mas lá, tu vê que o futebol uniu. Claro. Mas estava o presidente da FIFA no meio dos dois. Sim, vai evitar bater no olho. Mas não tem problema. Isso aí não. Para o Putin estar recebendo bem as pessoas, essa parte do esporte, né? É muito boa para você poder melhorar. Não teve um caso, até, me corrijam se eu tiver, eu não sou bom de futebol, gente, todo mundo sabe que não, mas teve um caso histórico que o Pelé, acho que conseguiu parar uma guerra, se não me engano. Pelé no Santos. Então, quer dizer, foram jogar e o Santos não ia jogar. Não, a gente para a guerra para ver o Pelé, o Zito, o Coutinho, o Mengal. Coisa né? fantástica, Edu, realmente. Né? Então foi fantástico. Bom, meu Deus do céu, Márcio França falou que vai começar estudos da Ponte Santos-Guarujá, mas a Associação dos Engenheiros aqui da Baixada Santista critica o projeto, hein, João? Isso vai dar pano para manga para a gente comentar aqui também. Vamos falar também de morador de rua, vamos falar de ciclistas, vamos falar do frio aí, do inverno, enfim, né? Mas, João, enquanto a gente espera a doutora Rosilma Roldan, presidenta feminina aqui, advogada, tal, no programa, que hoje o trânsito está meio complexo, né? Então, o João dá para bater bola até o final do programa com ele. Como é que você viu essa notícia, João? Márcio França veio aqui no dia 13, cumpriu a risca, né, o que diz, né, do Estado de São Paulo fazer um dia aqui em Santos. E lembrando que só foi o Márcio França e o Cláudio Lembo que fizeram isso. Sim. Que fizeram, não era no outro dia da minha informação que foi o Serra, mas não foi o Serra, foi o Cláudio Lembo e o Márcio França. E o Márcio França, entre outras coisas, né, disse que vai começar os estudos para ecovias, fazer a ponte, já está sendo criticado. Eu tenho medo, eu falei isso nessa semana, aqui no programa, essa semana eu falei. Quarta-feira. Eu tenho medo quando o governo fala em fazer estudo, porque estudo quer dizer, vou gastar dinheiro e não vou fazer nada. Porque toda vez que eu escuto o governo falando, vou fazer estudo para alguma coisa, é para gastar dinheiro, jogar dinheiro no lixo e não fazer nada. A associação está bem certa. Foi exatamente o que eu falei no dia da associação, no dia do programa aqui, foi exatamente a mesma coisa que o presidente da Associação dos Engenheiros de Santos falou. E é verdade, não dá para você pensar em ponte. Ainda mais o custo. Ele falou, olha, o custo não bate, não é possível 700 metros de túnel custar mais caro do que 7,5 km de ponte, que foi o que o governador alegou, que era questão de custo, é fazer uma ponte naquela parte de trás, vai fazer uma ponte muito alta, porque aí vai influenciar no aeroporto do Guarujá. Olha onde chega o grau de estupidez dos entes públicos. Prazer aqui, Rosilma, que chegou agora. Prazer, Rosilma. Já foi anunciada a Rosilma? Já aproveitei, já me comentou, já. Mas olha o grau de estupidez, estamos falando, Rosilma, da ponte que o governador alegou essa semana para ligar os Santos ao Guarujá, ali por trás, a parte da Anchieta e a parte da Cônego do Rongoni. E hoje o presidente da Associação dos Engenheiros está criticando duramente, com toda razão. E é uma estupidez tão grande. Você querer construir uma ponte que vai atravancar navios. Mas hoje vai passar todos os navios que tem no mundo, mas você não sabe amanhã.
Não adianta você pensar no hoje, você tem que pensar no amanhã. Amanhã tem navio de 100 metros, como é que faz? Exatamente. Quer dizer, porque hoje vai baixar o nível 60. Do mar por acaso? Não vai, né? Foi 70, né, João? Já tem navios agora de 80. Claro, já tem dificuldade do calado. Aí a gente vai resolver o calado e vai bater na ponte. Agora, vai dificultar os navios maiores no futuro, nós não estamos pensando no futuro. Vão construir uma ponte para ligar praticamente nada a lugar nenhum, com 7,5 km, com 85 metros de altura a ponte vai ter, segundo esses estudos que vão levar mais alguns milhões, né? Porque sempre estudo leva um dinheirão do governo e não fazem nada. Eu acho que isso tudo eu podia fazer de graça, a gente podia fazer de graça, já que não vai sair nada. Não é problema, o problema é que não sai, porque tudo você para você montar uma loja, tem que estudar. Mas assim, tem que estudar e sair, né? O problema é esse, Filete, mal feito, são mal feitos. Aí você vai ter a altura da ponte, vai ser tão alta que não vai poder ter o aeroporto. Quer dizer, você vai inviabilizar navio e aeroporto, você acaba com tudo e não resolve nada. Enquanto na ponta da praia tem um lugar natural. A outra proposta não saiu, segundo o governador, porque tinha que desapropriar várias casas, anterior, do Alckmin. Que já teve do Serra, teve do Alckmin, essa história continua há décadas, né? É uma das lendas urbanas de Santos, é a ponte ou túnel de Santos-Guarujá, que isso tem décadas e décadas, você não vê nunca sair, é um absurdo completo. Mas o que eu te falo dos estudos, Filete, é que é tão absurdo você pensar como eles estudam, que o VLT, que a gente comentou exatamente nessa semana, a questão do VLT, que gastaram 1 bilhão, não previram para colocar bicicleta, não fizeram a previsão para fazer uma série de coisas, não tem banheiro, não tem nada. Segue no leito carroçável, ou seja, compete com os carros em termos de via. Quer dizer, poderia ser um monotrilho mais alto, poderia ter uma função melhor, poderia ligar lugares mais estrategicamente, poderia fazer um modal ligando com bicicleta, ligando com ônibus, não liga nada com nada. Como é que você pode criar um negócio de VLT? Onde que liga com ônibus? Onde tem um terminal que liga VLT com ônibus? E quando teve o caso da MTU aqui, não liga. Eu fui no seminário, no dia lá... na audiência pública, e falei para ele, vai poder ter bicicleta? Nós estamos estudando, não tem que estudar. É a palavra estudador falando, copia eu tenho medo quando o governo fala na Europa deu certo o VLT. Mas eles estudam e fazem. Mas eles põem na bicicleta, agora o cara vai pro cais trabalhar, aí ele desce lá perto da Conselheira Rodrigues Alves, ele desce, num dia de chuva, ele para chegar no armazém não sei o quê, ele tem que andar 1 quilômetro, eu gostaria de ser uma mosquinha, Filete, eu gostaria de ser uma mosquinha, tem que pôr a bicicleta dele lá. Como é que fazem esse estudo. Eu queria ser uma mocinha só para ver como eles fazem esse estudo. Eu não consigo entender. Devem pegar algum cara de algum lugar que não é daqui da região de preferência e pega o mapa lá, ó, risca aí. Ele pega uma caneta e ó, vai ser daqui para cá. Agora alguém faz uma maquetezinha bonitinha aí, faz um desenho. Não é possível, só pode ser dessa forma. Porque você pensar num túnel, e olha que o Márcio França é daqui, né? Não deveria nem pensar nisso. Eu acho que o Márcio França, ele falou naquele intuito assim de falar assim, ó, ninguém resolveu... eleitoral. Não, porque todos eles, nessa mesma época... Ou é muita coincidência isso acontecer há décadas? Alguém tem que chegar para o governador, algum engenheiro tal, por exemplo, falar para ele, governador, é o seguinte, quando o senhor for em Santos, a ponte não dá, tem que ser túnel. Eu acho que mais adequado nesse ponto, talvez ali na saída de Santos, até a Rio Santos, porque aí você desenvolve Bertioga, o prefeito de Bertioga fica contente, você desenvolve o Litoral Sul, vai ter uma boa aceitação lá, você vai ter uma boa aceitação no Guarujá, também não vai impactar, porque se for colocar tudo na ponta da praia, o problema, né? Filete, é que aquele pedaço, se você levar a continuidade do porto até lá, sim, é tudo área federal que é enroscada sempre. É tudo área federal. Mas não tem o tio Beto aí então, mas é o que eu sempre falei, mas não adianta desenrosca, pô. É o que eu já falei, dá para fazer de graça esse túnel na ponta da praia, que já tem as ligações, não tem que desapropriar nada. Primeira coisa, não desapropria nada. Por exemplo, eu sou deputado federal, da base do governo, eu vou falar para o presidente Temer, é o seguinte, nós estamos precisando fazer um túnel aqui, a Ecovias vai bancar. O senhor não libera essas duas areazinhas aqui, nós vamos desenvolver Bertioga, mais ainda, nós vamos desenvolver o Litoral Sul, nós vamos desenvolver o Guarujá, que também tem muita subhabitação e tal, e nós vamos tirar o impacto da ponta da praia de Santos. Que é esse impacto grande que está lá e tal. Mas vai continuar a balsa, esse que é o problema. Nesse projeto, vai continuar a balsa, não vai tirar a balsa. Então vai continuar sendo um risco muito grande, porque a balsa, vejam, ali passa navio para cá e para lá toda hora, a gente sabe como é que acontece, quem mora em Santos sabe a quantidade de navios, o maior porto da América Latina, e aquela balsa indo e vindo. Aconteceu há poucos meses atrás um acidente que poderia ter resultado em várias mortes. Não resultou por pura sorte. João, mas se fosse, eu poderia sair de Santos... E até lá embaixo, voltar, o trânsito... Mas o que você vai impactar muito a ponta da praia, ali você tem que desapropriar. Nesse canto, você pega... Não, mas no Guarujá também tem que desapropriar, né? Não, ali não.
Se você fizer na ponta da praia, não. Faz o túnel. Ali é o menor percurso. Tem 750 metros de distância se fizer o túnel. Aquelas duas áreas... túnel, não ponte. Não, esquece ponte. Porque a descida da ponte... Não dá, filete, ponte não dá porque tem que passar o navio. O navio tem que passar por baixo. Você tem que E o avião vem por cima. Isso. Não vai passar. E você tem que comprar... Não dá. E você tem que comprar daquele pessoal árabe lá do Guarujá, todo aquele centro, porque quando ela descer... Não dá certo. Quando ela descer a ponte, você vai impactar todo aquele comércio ali de Santa Rosa... Pega essas duas áreas que nós temos, da Balsa, aqui em Santos, são duas áreas federais, o dono é o governo do federal, somos nós. Pega essas duas áreas que tem aqui, pega a área do Guarujá e pega a área de Santos. Pega as duas áreas que nós temos, são áreas boas, muito bem localizadas. Fala assim, olha, eu vou abrir uma licitação para a empresa no mundo inteiro que quiser construir aqui o túnel de graça e fazer a manutenção desse túnel, sem cobrar pedágio, sem cobrar nada. Essas duas áreas serão cedidas para essa empresa. É possível, claro que é, está na PPP, tem lei, tem legislação, parece tudo tranquilo. Separe, e olha, não tem custo nenhum para ninguém. Claro que vai ter um monte de empresa, duas áreas nobres, uma na ponta da praia, a outra na entrada do Guarujá. Um monte de empresa do mundo que é séria, ou até brasileiras são sérias, fariam tranquilamente, porque isso é comum no mundo inteiro. Aliás, é comum há séculos, não é agora que é comum. Se pegar em Nova York, tudo túnel ali por baixo, passando de um lado para o outro, para Nova Jersey. Se pegar na China, tem um monte, na Índia tem, na Europa tem. Na Europa tem de 4 quilômetros. Bom, ligando da Europa, simplesmente liga Paris a Londres, né? É só passar ali embaixo o mar inteiro que você não consegue ver ao outro lado. Você não consegue ver, simplesmente é muito longe. Então, quer dizer, Rosimar, a gente não consegue entender. Toda vez que o governo fala, nós vamos estudar tal coisa, para mim é sinônimo, ele vai ficar mais caro, não vai sair nada, mas na eleição vai parecer que vai sair. Vamos apresentar a Rosimar Rodan, chegando aí. Desculpa, Rosimar, Rosimar, você veio de carro, o trânsito está impactado com a chuva e tal. O Marcelo Coelho falou que quando é assim ele vem de moto, mas ontem ele veio de moto, chegou na metade do programa. Então não sei, o Marcelo Coelho tem que comprar um avião, um helicóptero, porque ele comprou uma motinho, está chegando no meio do programa, entendeu? Então é melhor vir com você de carro. Não, eu prefiro chegar um pouquinho atrasada e participar desse programa. Boa tarde a todos, boa tarde, Filete, boa tarde, Vilela, é sempre um prazer estar aqui, do que não vi, né, sei lá, depois não me convidam mais a ela, a gente convida e não vem, eu venho. Tinha uma coisa que quem faltava e não avisava? Pois é. Quem faltava e não avisava? Não, eu já percebi que eu ia chegar um pouquinho atrasada, avisei a produção, olha, eu vou atrasar uns minutinhos. Quem faltava e não avisava era um mês de gancho. Pois se faltasse duas vezes, eu nem sabia, mas... Se faltasse duas vezes, saia do quadro, entendeu? Tinha esse negócio aqui. Mas, olha, essa conversa de vocês aí, eu até fiz aqui um gráfico aqui, que é interessante, que esse comportamento aí do Estado, tá bom, vamos estudar, a gente vê em todas as áreas, né? Eu tenho uma empresa de palestra, mas eu agora criei uma ONG, que a gente vai nas escolas, associações de bairros, quem chama a gente, todos temos direitos. Né? Então, nós temos vários voluntários em várias áreas, né, do conhecimento, porque o foco da ONG é compartilhar conhecimento, para qualificar a população, né? Porque nós entendemos, então nós temos médicos, dentistas, advogados, empresários, enfim, porque a gente nota que a população ela não sabe diferenciar o bom caráter do mau caráter, do bom político, do mau político. Então ela fala assim, ninguém presta, é mais fácil, né? Generalizar ninguém é fácil e errado, né? É, fácil, errado e injusto. Claro. Né? Porque também não adianta a pessoa eu sempre falo que quando a pessoa é honesta e se mete na política, ela faz um sacrifício pessoal muito grande e até financeiro, porque muitas vezes ela tira dinheiro do bolso para poder financiar. Por que isso? Mas imagina, isso não é verdade, a pessoa tem tanta gente que entra na política e fica rica, é verdade, principalmente no Brasil, né? Nos outros países a gente vê, olha, ele já está rico, então agora ele vai entrar na política, porque ele vai ajudar as pessoas. É o caso do Trump, clássico, né? E outros que a gente conhece. Né? O Trump está perdendo dinheiro com a política. Exatamente, porque ele, inclusive, está se dedicando ao país e está deixando de se dedicar às suas empresas. Né? Mas aqui no Brasil a gente percebe essa história, né? Ninguém presta e a gente sabe que não é isso. Então eu sempre falo, a gente foca sempre no lugar errado. Eu acho que não importa a religião, não importa a ideologia, não importa a profissão, não importa nada disso. O que importa é o caráter. Se você tiver mau caráter, você vai levar esse mau caráter para qualquer coisa que você faça, em qualquer lugar. E se você tiver bom caráter, não importa o que você pense, você vai ser sempre justo.
mesmo que a minha ideologia seja uma e a sua, Vilela, seja outra, do Filete seja uma outra, tenho certeza que a gente vai poder combinar em muitas coisas, porque nós somos bom caráter, bons caracteres, na verdade, e vamos optar pelo mais justo para o cidadão, para a cidade, para o país. Porque isso é que nos move. Então, você estava falando aí, eu estava anotando aqui, como é engraçado que você é empresário, você tem visão de empresário. E você colocou já algumas soluções. Agora, nós temos a nossa tradição de pôr tudo na mão do Estado. Sim. Tudo. O Estado é enorme, paquiderme, ineficaz, uma fonte de corrupção, porque as pessoas usam o Estado, que o dinheiro não é de ninguém mesmo, né? De quem é o dinheiro? Né? Ah, tá, tudo bem, é meu porque eu contribuo com os impostos e não são poucos. Mas, na verdade, quando chega no cofre, todo mundo tira o seu, né? Menos a gente. A gente só põe lá. Muito bem. Então, por que isso? É uma visão que eu entendo completamente ultrapassada e que não funciona, né? E eu, todo programa que vou falo isso, às vezes quase apanho de algumas pessoas que continuam lá naquela visão estatizante, porque eu digo, o Estado tem que ser o menor possível. Claro. O menor possível, porque se provou que essa visão de Estado máximo não funciona. Desde o século XVIII e XVII, que o Adam Smith deixou bem claro. Adam Smith foi um escocês, que você sabe muito bem, era um filósofo, um professor de matemática, uma série de coisas, mas ele riqueza das nações. Sim, e a mão invisível dos negócios que tem realmente. Então, o Estado tem que ser pequeno, o Adam Smith colocou lá naquele do século XVIII, não é agora, e os países que seguiram a linha dele, a população prosperou. Exatamente. Tanto intelectualmente, culturalmente e financeiramente. Exatamente. Aí são eu os países que têm menor. Todos que o Adam Smith inspirou têm um menor nível de poluição, tem melhor saneamento básico, tem melhor estudo, as pessoas são mais civilizadas. Será que tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Então, isso que eu ia perguntar para você, e você ainda enriqueceu o debate, como sempre, pergunto a você. O Estado é bom? Nós temos uma tradição já desde a monarquia que o Estado se mete em tudo e protege tudo e controla tudo, né? Tem gente que diz que o regime militar foi de direita, mas a gente sabe que não foi, né? Foi tremendamente socialista, socializante, estatizante. Nunca se estatizou tanto na história do país. Exatamente. Do que durante o regime de direita, que não era de direita exatamente. Que não, porque a gente nem sabe o que é direita. Infelizmente no Brasil nunca teve nada parecido, né? Infelizmente eu digo porque os países que acolheram a direita, e não necessariamente um governo só de direita, porque eu acho que o governo tem que ser misto. Ah, exatamente. Ele tem que analisar. E aí eu dou exemplo da França. Eu dou exemplo da França, porque a França, ela, sem ser um parlamentarismo, ela acaba atuando como um parlamentarismo, porque ela tem o seu presidente, que às vezes é socialista, o primeiro-ministro é de direita, e às vezes é o contrário, e a opinião pública vai lá e diz, não estou concordando com nenhum dos dois, e muda tudo. Quer dizer, então é um país realmente democrático, porque todos se ouvem. E a sociedade, ela tem que ser assim. Ela é assim, ela é rica, cada um pensa de um jeito. E por isso que nós temos agora, em outubro, ser um pouquinho mais abertos e escolher um presidente que possa ouvir todas essas vertentes. Talvez, desde a extrema-direita, direita, centro, extrema-esquerda, porque são pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Quem é que tem essa habilidade hoje para escutar tudo isso? Acontecer a república no Brasil. Pois é, estamos esperando, porque estamos na monarquia. Nós estamos numa monarquia e não houve realmente. Você pegar ali, quem foi Marechal Deodoro... Vilela, monarquia no pior sentido. No pior sentido. Porque tomara nós monarquias, né? termos um descendente do Dom Pedro. No meu entendimento... Nós estamos tendo um pouco no comunismo, né? Porque hoje você está administrando para o Estado. No meu entendimento, Dom Pedro II foi um dos maiores estadistas que conduziram o Brasil. Eu comungo com a sua ideia por alguns motivos. Não estou dizendo que foi perfeito, não, mas perfeito não. Visão estadista. Então, que hoje nós não temos. Ele teve alguns pontos que eu acredito que foram razoáveis por a questão cultural dele, principalmente. Era outra época também, né? Mas veja, ele acabou com o Barão de Mauá. Se nós tivermos 10 barões de Mauá no Brasil... E aí você vê que era um governo de esquerda. Pois é, ele era um governo de esquerda. Ele manteve só foi revogar
a escravidão lá no finalzinho, quando já não tinha mais apoio de ninguém. Sim. Foi no último ano. Porque, aliás, a gente sabe... Você tem uma loja, você paga 50% de imposto, né? Aí o João trabalhou, comprou uma casinha do lado, alugou. Ele paga 27,5%. Então, na verdade, mas, veja, na verdade você está administrando para o governo. Pagar imposto. Não, sem dúvida. Porque não tem retorno nenhum. A gente sabe que a abolição da escravatura só aconteceu, e sinto muito, é a minha visão, não foi uma conquista dos negros, foi simplesmente porque os brancos achavam que não estava dando mais lucro, tanto é que eles começaram lá. Eles começaram lá. O que eles fizeram primeiro? Primeiro as crianças. Lei do... Não, primeiro o tráfico. Acabar o tráfico. Depois as crianças, porque as crianças davam prejuízo. Então, depois os velhos, vão abandonar os velhos. Aí no fim, olha, a princesa Isabel maravilhosa. Mas foi interesse dos brancos. 1831, já não estava dando mais rendimento. Muitas décadas antes da abolição, foi proibida, a lei de 1831, e dizia o seguinte, o negro que chegasse no Brasil por qualquer via, já era considerado liberto, em 1831. Porque a Inglaterra já tinha proibido, apesar de fazer, mas tecnicamente já era proibido o tráfico de escravos. Negreiro, exatamente. É uma coisa absurda nós termos mantido tantos e tantas décadas a questão... Porque no Brasil é muito estranho, o Brasil é um país atípico, é um país diferente de qualquer outro. Um inconfidente mataram o Tiradentes, esquartejaram ele, puseram uma parte dele em cada divisa de Minas. Sim. Os outros inconfidentes, né, fugiram. Sim. Um deles foi para a África, casou com uma filha de um maior escravocrata, o cara que exportava, né? Exportava os escravos, né? Então, e ele casou com a filha do cara. Ele conheceu a filha lá, devia ser um cara culto, tal. Conheceu a filha na África, devia ser algum país de colônia portuguesa, casou com a filha. E virou escravocrata. Esse inconfidente... Ele mandava escravo para o Brasil, foi o maior escravocrata que teve. E era inconfidente. Como é que você imagina um cara que é um país melhor? Não, a inconfidência é por relação a impostos. Ele não está preocupado com... É que havia alguns inconfidentes que eram era um cara que devia ter uma mente aberta. A inconfidência não tinha nada a ver com isso. A inconfidência foi porque, em 1700... É como eu proteger cachorro e bater em criancinha. É uma coisa que não existe. Que eles chamavam de quinto dos infernos, que era o imposto. Que a corte portuguesa cobrava para a exploração de ouro no Brasil. O imposto que havia era esse. 20% de tudo que saía... Foi uma revolução contra o imposto. Era barato esse imposto, hein, João? Pois é, mas veja, não trazia nada de volta do mesmo jeito e houve inconfidência. Mas hoje é mais que 20%. Muito mais. Mas veja, olha o problema dos caminhões, aqueles 20 centavos lá do ônibus que aconteceu aquela vez. Aumentou a gasolina, o que adiantou? Veja, olha... Aconteceu daquela vez e aconteceu novamente várias vezes na história do Brasil. Sim. Por causa de detalhes que são fundamentais, é claro, são detalhes no modo de falar. Mas veja, é a gota, né, a gota d'água, gota d'água, exatamente. É a gota que transborda. Aí você tem que lembrar que naquela época, então, a Maria Louca falou, não, 20%, e continuou 20%. O problema é que ela colocou como base de arrecadação a maior época que teve de impostos naquela época, ou seja, a maior extração que teve. Então, quando todo mundo extraía muito, pagaram 20% tranquilo. Só que é o mesmo valor, que é o mesmo problema que teve em relação agora o diesel e a gasolina. E também o imposto de renda, né? O imposto continuou lá em cima, ele queria o mesmo valor numérico. Olha, é 30%, mas não pode baixar disso aqui. E as minas começaram a escassear, como é natural. Então, ainda tentaram contrabandear mais ouro, houve um aumento do contrabando de ouro, do contrabando não, mas dos caminhos de ouro. Como é que eles faziam? Eles pegavam ouro em pó, passavam na égua, né, no pelo da égua, e passavam pela fiscalização. Depois eles lavavam a égua, por isso tem aquela frase, né? Lavei a égua, ganhei dinheiro fácil. Exato. Era dessa forma, lavava a égua e tirava o ouro novamente do pelo da égua. Então, quer dizer, houve inconfidência, houve aquilo tudo mais, porque Portugal sempre usou o Brasil, como qualquer colonizador, de uma forma realmente brutal. Ao contrário dos Estados Unidos, que o pessoal foi lá para colonizar de verdade, para montar sua família, aqui não vinham as mulheres. Não, aqui só vinham condenados. Nós somos todos quase filhos de índios, porque os portugueses vinham, porque a mulher não podia entrar no navio, dava azar. Eles vinham para cá, nossa inteira história é baseada, infelizmente, em estupro e na falta de mulheres aqui que vieram de Portugal. Não vieram. E vieram os condenados. Quer dizer que a portuguesada pegava as índias, é isso? Claro, 30, 40 esposas, não menores hipóteses. João Ramalho é prova disso, inclusive, mas não todos eles foram a mesma coisa. Imagina Portugal, daquele tamanhinho,
com uma população menor ainda, você acha que vai colonizar isso aqui tudo? Nós somos todos filhos de índio, não tenha dúvida disso. Pais portugueses, mães índias. Aliás, sim, todos os bandeirantes eram filhos de índios. Quer dizer, que o brasileiro fala índios que é brasileiro aí que é meio... Tanto é que... brasileiro que é meio metido, fala que é inglês, é tudo vira-lata, né? Não, veja, muito orgulho não somos indígenas, o detalhe é esse. Mestiços. Veja, a Universidade Federal de Minas Gerais fez um estudo recente e pegou por regiões pessoas que declaravam brancos, 100% brancos. Na região norte, fizeram estudo DNA, aí você não tem jeito. Aí pronto. Pegaram 100% branco. Quantos daqui são brancos mesmo? 15%. Outros 15% tem negro. E outros 70% tem índio. Região nordeste, os que declararam 100% branco. 70% negro. 15% índio e 15% branco. Região sudeste, 1/3 para cada. Aqui nós somos bem misturadinhos. Sim, sim. E região sul, aí sim, deu 70% na região sul, dos que declararam brancos mesmo, 15% índio, 15% negro. Ou seja, dos que declararam brancos. Dos que declararam brancos. Sim. Dos que declarados brancos. Sim. Então, quer dizer, o Brasil é uma miscigenação, eu acho até saudável, muito saudável. Muito saudável. Mas nós temos que entender historicamente o que aconteceu. Exatamente. Então nós somos frutos, infelizmente, de um estupro coletivo. Dos portugueses que vinham e pegavam à força as índias. Alguns à força, outros não, mas havia. Ele falou, né? Mas é um estupro coletivo. Eu lembrei do maluco que falou para estupro, mas não mata. Pois é. Então, é mais ou menos isso. E aí nascemos nós. Então nós temos que saber a nossa origem. Nós sabemos nossos problemas, para entender nosso futuro. E o grande problema é que os políticos talvez não entendam, que alguns vão lá... Você falou é perfeito, viu, Rosima? Não podemos generalizar de forma alguma. Eu conheço vários políticos extremamente honestos. Mas os desonestos fazem um estrago filho da mãe. Não, sabe por quê? Acontece o seguinte, isso aí eu reparo muito. As pessoas que a gente considera que são pessoas bem intencionadas, às vezes elas podem até fazer alguma coisa que os criticável, tanto é que nós até evoluímos. Equivocada. Tanto é que nós mas evoluímos. São pessoas, eu gosto de colocar, não gosto de dividir bons e maus, bem intencionadas, elas querem realmente transformar, querem ajudar, então. Só que essas pessoas normalmente são pessoas discretas. Sim. E os demais que entram na política, por exemplo, para ficar rico, para aparecer... sem dinheiro para alavancar, né? Exatamente. Essas pessoas aparecem muito mais. Então, um pouco também, responsabilidade nossa, porque nós temos uma doença, eu reputo como uma doença nós gostamos de fortalecer o mal. Então, quando a gente sabe mal de alguém, a gente sai fofocando para todo mundo. Se a gente sabe bem de alguém, a gente dificilmente passa adiante. Então, somos muito responsáveis. E nós não temos uma democracia, temos uma cleptocracia, né? Uma cleptocracia, que não é uma democracia, né? Infelizmente é parecido com isso. Mas aí, ó, tá break, lá tem que... Você tá brincando comigo aqui e falou, mas depois... somos fracos, só falam e poucos fazem, os políticos. Então, olha... Traga os engenheiros de Dubai, eles fazem essa ponte rápido, com perfeição. Filete, nós não temos pedigree, somos todos vira-latas SRD. É o Alcino, tá me tirando sarro. É a melhor raça que tem, a SRD, mais forte, mais fiel. Não, mas ele tá brincando, brincando. Mas eu gostaria, na volta, de terminar aquele raciocínio do Estado mínimo e se o Estado grande funciona. Perfeito. Porque eu vou fazer umas perguntas para vocês. Hoje vocês não vão deixar ninguém tirar o raciocínio, não tá tirando o raciocínio do outro. É verdade. Bom, lembrando que nós estamos sendo transmitidos pelo canal 11 da NET. E o 8 da Vivo. E o 8 da Vivo. E também, se você preferir, pelo www.tvconsantos.com. Você põe no aplicativo. Que esse programa com a Rosilma, com o João Vilela, vai ser reprisado às 11 horas da noite. E também a 1 hora da manhã do sábado, uma hora chuvosa do sábado, você está lá e vê a reprise do programa. Então, um bom dia para você. Boa tarde, né? Boa noite, boa madrugada, bom dia para quem está vendo o programa da reprise da 1 hora, que é muito assistido também. Você pode mandar perguntas para a Rosilma, que quer acabar o raciocínio dela aqui. Ou para o João, que tem mais raciocínios para fazer aqui no programa, pelo 13 99711 5545. Você pode mandar o WhatsApp, como o Alcino fez agora. Ou senão você pode também mandar uma pergunta pelo 13 21 38 4677. Como o Uriel Vilas Boas faz quase todos os dias. O Uriel que está vendo aí, está preparado a televisão para ver o Portugal e Espanha às 3 da tarde, né? É muito rápido, intervalo, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde.
Clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação-Reação dessa sexta-feira chuvosa na Baixada Santista. Um abraço para a Dona Norma, sempre simpática, vendo o programa lá da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, que não deixou de ser maravilhoso, né? Quando você acorda, abre aquela janela, vê o Cristo Redentor, né? E lembra da música do Cazuza, né?
tal, que vejo o Cristo da janela, tal, é maravilhoso, embora o Rio tenha já passado uma fase turbulenta, né? Com militar, tudo, mas não deixa de ser uma cidade maravilhosa, né? Rio de Janeiro, a dona Jacirema também vem no programa de Jaboticabal, tá vendo que a gente atinge aqui Jaboticabal, Botucatu, né? Pessoas que veem o programa aqui todos os dias, né? Nessa sexta-feira aqui ao vivo com a advogada, professora do meu filho, Rosilma Rodan, e João Vilela também, empresário, advogado e também o homem que mais aparece na televisão santista, né? Não é o Filete, não, é o João Vilela. Isso ele fala, isso ele fala. Tá no 4, tá no 13. Tem ontem eu vi ele lá no Tudo de Bom com a minha amiga lá no 13. Renata Quiroga. Um abraço para Renata Quiroga, né? E, então, o que acontece? Tá o João que está sempre na mídia. Aqui perguntas. Vamos primeiro falar os parabéns. Parabéns, Filete, pela sua visão social no artigo em relação aos moradores de rua. A Fátima, Filete, de São Vicente. Aqui, Rosilma, é melhor você já ir... Opa, não faz isso aqui nesse programa. É o Pedro, que não é meu filho. É o Pedro de São Vicente. Rosilma, é melhor você já ir se acostumando. Aliás, a propósito, deixa eu pegar um gancho nisso aí. Veja só. Redes sociais. Não. Redes sociais. Não vai fazer propaganda política aqui. Não, ele que falou. Olha só. Redes sociais. Você recebe uma mensagem, não sabe quem mandou, não sabe a que propósito e repete. É um exemplo disso aí. Então, naturalmente essa pessoa mandou porque ela sabe a minha posição nas redes sociais. Tá brincando com você. Não, tudo bem. Eu acho assim, cada um escolhe o seu candidato. Conversamos aqui no intervalo, não escolhi o meu. Por que eu não escolhi o meu? Porque não estão todos postos. Ontem, por exemplo, saiu uma notícia que o Datena, que estava cotado para sair a senador, parece que vai aceitar o convite para sair a presidente. O Datena é um pouco o perfil do Bolsonaro. Ele muda o quadro. Ele muda o quadro. Divide voto com o Bolsonaro. Divide voto com o Bolsonaro. Porque a gente, na política, é que o brasileiro... Mas será que ele está saindo ou está saindo para tirar o voto do Bolsonaro? Não, é o seguinte, o brasileiro, ele é muito... Uma boa pergunta, Filete. Será que ele está saindo? Então, ou os grupos falam, sai você aí, não sei. Vai dividir. Você vai ter uma votação expressiva, divide voto com o Bolsonaro e na outra você entra para alguma coisa. A política é que nem o futebol. Ela é dividida entre os cartolas e os torcedores. Sim. Os torcedores não mandam nada. Os torcedores são manipulados o tempo todo. Que somos nós, os eleitores. Os cartolas é que decidem quem vai sair, quem não vai sair, quem é o perigoso, quem não pode ganhar. Mas isso está mudando, Rosilma. O povo não está mais plácido, enquanto complacente. O jogo acabou de mudar no momento que o STF derrubou o recibo. Enquanto as urnas não tiverem recibo, vai ganhar quem eles querem. Tinha que votar no cara e sair o recibo e pôr em outra urna. Se realmente a urna tivesse recibo, eu acredito nisso. Porque aí saiu o resultado em 6 horas e o recibo sai 2 dias. Mas eu não estou falando de eleição não, viu, Rosilma? Não. Eu não estou falando de eleição. Eu estou falando que o povo, ele acordou de uma outra forma. E não é pela eleição. Tanto é que a eleição continua os mesmos traços de sempre. A grande maioria... Veja, eu acho muito arriscado essa questão da urna realmente não ter um comprovante maior. Não, o problema é o seguinte da urna. Em 2014, quando foi a eleição da Dilma Aliás, eu sei que você não gosta dele, mas a proposta da urna com comprovante, o projeto de lei é do Bolsonaro. Sim. Alguma coisa boa ele tinha que fazer, né? Bom, acontece o seguinte, que nem todo mundo é totalmente mal, nem totalmente bom, né? O que eu tenho contra o Bolsonaro? Eu acho que o país está dividido. Acho que não é novidade para ninguém. Novidade para ninguém. O país está doente, estressado, neurotizado. Você não consegue debater com ninguém. Sim. Que as pessoas já querem voar no teu pescoço. Às vezes até falando a mesma coisa. Você vê duas pessoas conversando até o mesmo assunto, elas nem se entendem, querem se matar. Então eu acho que o Bolsonaro, o perfil dele, que enquanto parlamentar, ele ficou 30 anos lá representando um segmento da população. Perfeito, fez o papel dele. É parte dele. Perfeito, né? Só que ele, como presidente da República, ele vai ter um outro papel, que é aquilo que a gente estava conversando, a capacidade de conversar com todos os segmentos da sociedade. Negociação. E de Desde negociação. extrema direita, centro, de esquerda, extrema esquerda. E o pessoal diz assim, até usa um termo politicamente incorreto, que eu já falei lá para o pessoal, eles usam muito o verbo denegrir.
Não pode mais usar, né? Mas eu vou usar o que eles usam. Você denigre o Bolsonaro. Não denigro ele. Ele se autodenigre, não precisa, porque é uma pessoa descompensada. O jornalista fala qualquer bobagem para ele de propósito e ele cai. Agora, você imagina... Já Bolsonaro, caiu mais, né? Agora está com o Bolsonaro, como juiz do Lula. Esquece o Moro. Bolsonaro como juiz do Lula, o Lula lá fazendo aquelas provocações que nós vimos, foi público. Sim. O tempo todo provocando o Moro. Qual foi a reação do Moro? O Moro ficou dominando a situação o tempo todo. Ah, mas é muito diferente, né? Não, mas peraí, calma. Um bom juiz. Mas acontece talvez não seja um bom presidente e vice-versa. Não, né? Não quer, o Moro nunca vai aceitar ser presidente. Mas o Moro é preparado para isso, ele fez cursos para isso. Mas aí que você chegou no ponto. Ele é técnico, ele é técnico. Por que um presidente de uma nação que é responsável por 220 milhões de pessoas tem que ser obrigatoriamente muito mais preparado que o Moro? Claro, o Moro decide a vida de de 109, de 200 pessoas. Mas o Moro nem quer ser presidente, pô. Não estou falando isso, Vilete, eu estou falando de perfil. Lógico, o Moro não serve para ser presidente, eu entendi. Olha, sabe quem eu considero, e aí eu retomo, Dom Pedro II, ele tinha essa sabedoria. Sabe quem tinha essa sabedoria, que anistiou todos os adversários políticos com um sorriso nos lábios? Juscelino Kubitschek. Será que a gente não é capaz mais de ter pessoas dessa estatura? Tem. Porque aí a pessoa pensa que você... Não é o problema, é problema do perfil da pessoa. Um país doente, estressado, neurótico, que não pode nem ouvir falar. Aí o cara... quer resolver os problemas da nação com força, com intolerância. Mas todo país que a esquerda foi ruim, só para terminar o meu raciocínio. Todo país que a esquerda foi ruim, não, entrou direita radical. Outra coisa também é o seguinte, essa história de Bolsonaro é direita é mentira. Bolsonaro votou os 30 anos de Congresso todo com a esquerda, inclusive contra o Plano Real junto com o PT. Então, as pessoas que caem de paraquedas na política só na época de eleição não sabem da história, porque ele é uma pessoa, eu acho que o maior defeito dele é justamente essa destemperança. Como é que ele vai reagir? Bom, então, meu prognóstico, e aí agora recentemente eu vi que tem gente que está dando menos tempo, que ele não fica um ano. Sabe por quê? História. Perfil do Bolsonaro. Jânio. Sim. Mesmo perfil. Vai acabar com a corrupção, vassourinha. Foi, assim, um fenômeno de eleição. Todo mundo queria o Jânio, todo mundo votou no Jânio. Dividiu o país no meio. 8 meses. Collor, caçador dos Marajás. Empichado. Dilma. Sim. Ela não caiu porque era corrupta, nem estava aprovado nada contra ela. Caiu porque queixo duro, igual o Bolsonaro. E meu prognóstico... Mas veja... Meu prognóstico não dura um ano. Por quê? Porque eu sou uma observadora política, eu sou uma cientista. Eu observo, eu acompanho a política. Bom, esquecendo um pouco o Bolsonaro e voltando para o Estado mínimo. Nós estávamos falando lá, Estado mínimo por quê? Aí a pergunta que eu faço é a seguinte. Estado máximo, a gente está nessa história de Estado máximo há décadas. Desde o tempo de Getúlio, acho que desde que o Brasil foi descoberto. Inclusive, hoje, um garoto que gosta muito de debater comigo no Facebook, eu botei lá, né? Até repetindo um outro post, né? Que o Getúlio, pai da CLT, do 13º, férias, né? Os militares, Fundo de Garantia, PIS/PASEP, o Serra, genéricos, o FHC acabou com a inflação. Aí eu fiz a pergunta, qual é a marca do PT? Né? E aí ele pôs assim, Getúlio, CLT? Eu falei, por incrível que pareça, porque ele era presidente na época da guerra. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que ele foi simpático a Mussolini, né? Isso é história. E não obstante... E trouxe a Carta de Lavoro, que é justamente a nossa CLT. Que é Mussolini lá... Que não deixa de ser o nazismo... Sim, fascismo, né? Não, fascismo na Itália, mas é o mesmo lado, né? Mas veja bem... Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália. Aí a gente cai na história. O que interessa, ideologia ou caráter? Aí o Getúlio tem uma frase célebre dessa época, que ele dizia o seguinte... A massa está inquieta. Nós temos que atender a massa dos trabalhadores do Brasil, ele falava. E aí ele fez quase toda a legislação trabalhista que nós temos hoje é Getúlio.
Né? Alguns vieram depois para tirar o direito. Por decreto. Olha que assustador. Decreto de 1943. Agora, assim como o nosso Código Penal, e nosso Código de Processo Penal. Veja só. E todas quase as nossas leis que nós temos hoje rançosas. Veja só, olha a frase do Getúlio dessa época. Eu prefiro que vão os anéis e fiquem os dedos. Essa frase é do Getúlio, que a gente às vezes repete e não sabe que foi do Getúlio nessa época, por conta de dar... Então ele tinha essa visão estadista. Sem dúvida. Sem dúvida. Não pessoal. Ele se apoiou muito, a história conta Getúlio Vargas. Bom, o Estado de São Paulo, você vê que o Estado de São Paulo não tem a Avenida Getúlio Vargas, nós não temos em Santos a Avenida Getúlio Vargas. Mas aí é por causa da briga. Da briga de 32. Sim. Mas já começamos a ver como é que houve a briga do Estado de São Paulo com o Getúlio Vargas. Já começou por ali. Sim. E não temos quase escolas federais. Que era um homem rico e entrou na política para arrumar o Brasil, porque ele era rico. O Getúlio Vargas. Isso, mas também, Getúlio Vargas. Mas usou de forma de uma ideologia também muito diversa. Sim. Vamos lembrar que ele mandou Olga Bernardes para as mãos do Hitler. Sim. Ele apoiava o Hitler. Ele só começou a mudar de ideia quando os Estados Unidos falaram assim, olha, meu filho, ou você muda ou nós mudamos você. E ele mudou de ideia ali. Sim. Ele era a favor do Mussolini, a favor do Hitler, fez... E aí é que é a diferença. Mas você tem erro de conduta também na condução, não, mas né? não é só isso, filho. Mas também ele falou os atos que ele praticava... No período que ele ficou lá, ninguém foi pedir alguma coisa para melhorar o Brasil. Ninguém chegou e falou assim, olha... Não, ele estatizou a Petrobras naquela época, que ela não começou estatal. Nós temos que lembrar que a Petrobras, ela começou em Lobato, na Bahia, com extração particular do... Mesmo que fez o porto, aqui os Guinle, dos Guinle que fizeram aqui, eles começaram a extração na Bahia, e o Getúlio Vargas, para compensá-lo, pegou a CSN, que não existia CSN, e veio dos Estados Unidos e tirou a parte do minério, que era da Vale, que era de um outro americano também, que tentava empreender no Brasil. Quer dizer, o Getúlio Vargas ele fez aquela lambança, que é uma lambança estatizante. E ele queria Estado o quê? Forte. Ele queria tudo na mão dele. Sim. Centralizador. Não estou falando que não teve qualidade, também deve ter tido qualidade. Sim, controle da sociedade, mas que é o quê? Socialismo. Então, aí é que mistura as ideologias todas. Fascismo, comunismo, socialismo, nazismo. Como é que é isso? Na verdade, aí as pessoas ficam brigando. Na verdade, não entendem todo Estado que é a forte, alma que está por trás disso. Todo Estado forte, a população é fraca. Claro. Alguém tem que ser forte. Claro, e aonde que a população é forte? Qual que é o ponto importante? Qual que é a diferença entre o comunismo e o capitalismo? Que as pessoas às vezes não entendem. O capitalismo, ele dá valor à liberdade. E o comunismo à igualdade. Não, mas a base total é que o comunismo ele valoriza a igualdade em detrimento da liberdade. E o capitalismo valoriza a liberdade em detrimento de certa igualdade. Não é que ele também não queira... Os dois querem a igualdade, não é isso? Sim, mesmo porque o mercado não se sustenta se não houver igualdade. Impossível. Agora, a história demonstrou pra gente que é impossível o comunismo se manter. Olha só. Tanto é verdade que você vai para todos os países que foram comunistas, todo mundo fugia de lá, a população fugia. Olha, eu era pequena quando foi construído o muro, porque foi em 45, aliás, em 45, um pouco depois, né? Eu nasci em 52, então eu perguntava para minha mãe, criança, eu sempre fui metida a saber de tudo, né? Naquela época já era assim. Perguntava para minha mãe, você é tão bom porque tem muro e eles não deixam passar. E não deixam passar. Não, para um lado, né? Para o outro lado podia ir. Engraçado que o comunismo, que era considerado melhor, porque apostava na igualdade, não deixavam sair. E o outro, que era livre iniciativa, todo mundo podia até atravessar para o Oriental, se quisesse. Aí não tinha... Podia, não tinha muro. Vilma, poxa, pegue Cuba, mesma Estados Unidos, que são 100 quilômetros de distância. E qual que desenvolveu? Pois é. É só a Alemanha. Pega a Alemanha, que é o mesmo povo, divide no meio e você vê o que aconteceu. Mas veja, Cuba você tem ali 100 quilômetros de distância de Miami. Por que acontece que no estado tão próspero, que segundo o Boulos é democrático, ele falou que é democrático. 2 semanas atrás ele falou que Cuba é democrático. Eu falei, tá bom, então se é democrático... O Boulos é democrático, né? Bom, para ele deve ser. Sim, sabe por que eles falam? Se eles tiverem poder. Porque tem eleição. Por que esse país tão bom, é aquela história, vote nesse, só tem esse, se não votar nesse, com saúde tá morto. gratuita para todos, com educação gratuita para todos, com direitos iguais para todos. Por que esse país tão igualitário e com um estado tão bondoso, as pessoas fogem de lá? São pessoas realmente às vezes até morrem, ingratas, né? São ingratos, a população cubana. Porque elas fogem de lá e vão para um país que não dá nada de graça para eles.
Não dá nada de graça, não tem saúde de graça, não tem educação de graça, Você viu o bairro de que graça. eles moram nos Estados Unidos? Hã? Você viu o bairro que eles moram nos Estados Unidos? Quem, os cubanos? Sim. Sim. Eles têm um bairro lá já, Sim. né? E já vários, inclusive nas redes sociais, eles dão depoimento, gravam a casa dentro. Nem a filha do Fidel foi até Eu trabalho aqui tanto quanto eu trabalhava em Cuba, só que aqui em Cuba eu não tinha nada. Olha a minha casa, olha o meu carrão, 2 carrões na garagem. Nós temos que valorizar o mérito, Rosima. A palavra-chave é mérito. Sim. Se você valorizar o mérito das pessoas, seja um bom pedreiro, um bom pintor, um bom mecânico, um bom político, um bom empresário, um bom tudo. Se você tiver mérito, você valoriza. Que vem a ideologia. Como é que pode você ter monopólio estatal? É claro que não dá para valorizar, porque você é monopólio. Em primeiro lugar, Correio não pode ter Estado colocando dinheiro dos nossos impostos para Correio, para Petrobras, para Banco do Brasil. Não dá. Igualdade é um mito. Igualdade é um mito. É bonito na teoria. Olha, Deus quando criou a gente, deu uma digital diferente para cada um. Será que ninguém entendeu isso ainda, até hoje? Que nós não somos iguais? Claro. Agora, o Estado, através do poder legislativo, tem que ser igual. Tem que criar condições iguais. Exatamente. Igualdade de oportunidades. Exatamente. Mas isso não vai garantir igualdade. As pessoas não vão exercer igualmente. Cada um vai fazer do seu jeito. Porque alguns vão decidir não fazer nada. E outra coisa, tem umas perguntas aqui pra vocês. Estado mínimo. Sem dúvida. Estado máximo. Será que o Estado máximo é bom? Não. Então eu vou fazer 3 perguntas só para você, que não precisa responder, porque aí ele vai passar para ele. O Estado máximo que a gente tem desde 1500. Mete o bedelho em tudo, fiscaliza tudo. Nós somos assim aqui. Inclusive os empresários suam para conseguir fazer valer o seu empreendimento. Você sabe que você é empresário. A saúde funciona? Não, é mais fácil perguntar o que funciona. Não. A saúde funciona? A segurança funciona? A educação funciona? A educação funciona? A infraestrutura básica, o saneamento básico funciona? No meu entendimento, saúde, educação e segurança seriam os 3 ramos em que o Estado teria que se aprimorar mais. Claro. Tá? Aí você vai. A água é de boa qualidade? Saneamento básico, que inclui a água, né? Porque a gente fala saneamento, pensa que é só esgoto, não é. O saneamento básico inclui tratamento de água, águas pluviais, resíduos sólidos e esgotamento. Hoje, no Brasil do século XXI, nós só temos 57,6% de casas com esgoto. E com esgoto canalizado, não é tratado, hein? Exatamente. Você pega em cidades como Porto Velho, então, Rosima, essa aí, só 3% do esgoto é canalizado, tratado zero. Não é ideologia de esquerda, direita, de centro, Bolsonaro, não, quem for fazer o trabalho Amoedo, quem seja. Isso são dados históricos desde 1500. Estado máximo. Resolveu? Claro que não. João, o Vilmar tá brincando aqui. Todos nós viemos de um sexo sem permissão, João? Olha, em boa parte sim, não tenha dúvida disso. Bom, às vezes a mulher concorda mais ou menos, viu? Concorda mais ou menos. Ele falou no começo com as índias e tal. Boa tarde, pergunte ao João, ao Alcino, quem vai acabar primeiro? O Dória com a Cracolândia ou o Márcio França com as palafitas da cidade de São Vicente? Difícil, quem aposta? Ele quer... Difícil essa pergunta, viu? Acho que nenhum dos dois vai acabar com nenhum dos dois aí. Nenhum dos dois. A minha amiga Dalgisa, aqui psicóloga, está cumprimentando aqui o João, a Rosima. Sempre é bom trazer mulheres no programa. Olá, tá aqui, viu? Eu falo. Sempre é bom, por enquanto, sempre é bom trazer mulheres no programa, mulheres inteligentes para compor a discussão. Concordo plenamente. Estou vendo na internet, estou indo para Peruíbe, à noite eu vou ver a reprise. Então, parabéns aí e tal. O Passarinho, Filete, já saiu o resultado da Copa. Olha que bacana, o Passarinho mandando os resultados para a gente aqui da Copa, né? Onde o... Peraí. Onde o resultado aqui, cadê? O Marrocos perdeu do Irã. Acho que 1-0 pro Irã, tá aqui, né? 1-0 pro Irã. 1-0 pro Irã agora. Marrocos, manda um abraço pro Wesley Screc, que tá vendo o programa. O Passarinho, Décio Clemente, Hércules Góes,
Gessé Teixeira Félix, estava sumindo. Kevin do Boqueirão, o meu filho Pedro, que tem programa amanhã às 6h30 da tarde. Dá um beijo no Pedro, saudade dele. E também a reprise no domingo às 10 horas. O João foi entrevistado no programa, o doutor Clemente, várias pessoas, né? Então, e mandando para vocês também um abraço, o Jorge de São Vicente, mandando um abraço para o João e para a Rosilma, né? Obrigado. Obrigada, um abraço para você também. Rosilma, suas considerações finais aí, o programa está chegando no final, né? E muita gente mandando... O que eu tenho de recado é o seguinte... Rosilma que está no Patriota, olha lá, Patriota. Cuidado que o Patriota andou namorando aí. Por sinal... O Patriota andou namorando aí com o Jair e tal. Patriota, mas eu só entrei depois que ele foi para outro. Cuidado Patriota, não patriotas, porque patriotas é outro partido. Eu falei patriota, não falei patriota? Não, mas eu estou falando porque o pessoal confunde. Tem patriotas também? Tem, patriotas. Mas tem partido nesse país, né? Tem muito partido nesse país, tem que reduzir, porque a gente não sabe a ideologia. O Patriota era o Partido Ecológico Nacional, ele modificou o nome por exigência do Bolsonaro, por isso que eu conheço melhor o Bolsonaro, até por conta dessa convite que veio através do Patriota, né? Cuidado, nós acompanhamos a caminhada, né, do Bolsonaro, ele já passou por vários partidos, ele é uma pessoa de difícil composição, em nível partidário. Então, eu imagino, se é difícil compor com essa pessoa em nível partidário, que é mais fácil, imagina Congresso Nacional, mas tudo bem. Eu acho assim que cada um deve esperar 15 de agosto, porque até 15 de agosto nós vamos ter outros candidatos, é a última data para que as pessoas se inscrevam como candidato. Ainda não tenho meu candidato, ainda não decidi em quem eu vou votar, mas eu acho que nós temos que pesquisar muito, cuidado com as notícias falsas, né? Cuidado com os sites comprados. A Rosilma sabe que ela não vai votar, quem ela votar não sabe ainda. Temos que pensar, pesquisar e votar, não porque o vizinho, porque o marido, porque se você fosse mineira, você votaria no Aécio, na Dilma, para senadora, Rosilma? Olha, Minas tá ferrado. Eu tenho uma amiga Mas tem outros candidatos também, Eu tenho uma amiga, aliás, vou mandar um beijo para ela aqui, que foi presidente da Câmara de Lambari por 2 vezes, diretora de escola, vereadora 2 mandatos, uma pessoa maravilhosa, trabalhei com ela na Assembleia Legislativa, e os mineiros estão muitíssimo desgostosos com o Aécio. Mas não tem outro candidato sem ser o Aécio e a Dilma? Não tem outro candidato? Não conheço, Minas eu não conheço. Deve ter. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo o Datena seria candidato e parece que ele vai sair presidente. Então ainda o quadro está meio assim, vamos ver, né? Muito. Aqui em São Paulo é Datena, Marta Suplicy e o Suplicy, quer dizer. Mas não podemos comparar o Datena com o Aécio, né? O Datena tem uma folha corrida de serviço, não tem nada contra ele, né? De coisa errada. Eu acho o seguinte, não dá para comparar, né? Ainda prevalece a história de que todo mundo é inocente até que prove em contrário. Se a pessoa foi denunciada, pronunciada, julgada, condenada, está cumprindo pena, acabou o assunto. Agora, boato, porque falou, porque disse, aí fica complicado, né? Bom, queria agradecer o João Vilela, a Rosilma Rodan, desejar um excelente... Agradeço eu, obrigada. Um excelente fim de semana para vocês, para todos, né? Fim de semana de frio, aproveita para ir na quermesse. Paulo Eduardo Costa, a locomotiva de São Vicente, fazendo quermesse na sexta, sábado, domingo, lá no Instituto Histórico de São Vicente. Aproveita para quem não conhece, conhecer lá a Casa do Barão, né? Agora a Casa do Barão virou a Casa do Conde, né? Então, Paulo Eduardo Costa convidando a todos aí a partir das 20 horas, fim de semana de frio aí, para tomar um vinho quente, para ir lá ajudar as entidades carentes. Queria agradecer a Rosilma, o João Vilela e desejar um excelente fim de semana a vocês, agradecer a técnica da TV Com e até segunda-feira, se Deus quiser.